Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas e nós estamos aqui mais uma vez para falar a respeito da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós estamos falando a respeito do Novo Testamento e estamos agora nas cartas. Saímos das cartas paulinas já e nós estamos agora nas cartas gerais. Passamos por Hebreus, que é uma carta de autoria desconhecida, e entramos agora na carta de Tiago. O que é a carta de Tiago? Não é carta a Tiago, né? Geralmente Paulo, por exemplo, escrevia a alguém, a Timóteo, a Tito, às igrejas. Agora a gente tem uma carta que é uma carta de Tiago. Tiago escreveu a carta e leva o nome dele e não o nome dos seus destinatários. Ele escreveu essa carta ali no ano 49 depois de Cristo e Tiago tem algumas curiosidades na sua própria vida. Tiago, ele era irmão de Jesus Cristo. Sim, ele era filho de Maria e, portanto, ele era irmão de Jesus. Portanto, isso muito interessante, né? Porque o Senhor Jesus também tinha irmãos, como a Bíblia diz, e Tiago era um desses. Mas a Bíblia diz que a família de Jesus, os irmãos de Jesus, eles não acreditavam em Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que um profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa. E Jesus muitas vezes ele era até mesmo maltratado, desprezado pelos seus irmãos que não criam ser ele realmente o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Tiago creu em Cristo Jesus depois de ter visto Jesus ressuscitado, como muita gente. Então o Tiago ele se torna crente, ele sai para pregar o Evangelho. E ele, então, escreve uma carta a todos os judeus que estavam dispersos. Ele escreve às 12 tribos de Israel que estavam dispersas pelo mundo de então. Essa carta ela é o 20º livro do Novo Testamento e tem 5 capítulos. É uma carta de sabedoria. Algumas pessoas chamam esta carta, este livro, de um provérbio do Novo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento a gente tem um livro de provérbios escrito por Salomão. Também tem outros autores, mas principalmente Salomão. E a carta de Tiago é chamada de provérbios do Novo Testamento, por conta da sua sabedoria. Inclusive, Tiago exorta a que busquemos a sabedoria como algo principal para a vida com Deus, para a vida com o próximo, para tudo. Bom, vamos falar sobre os 5 capítulos, dividindo esses 5 capítulos em 5 partes, né, para a gente detalhar o que fala cada capítulo, né, para a gente descrever, porque na verdade aqui a gente não consegue detalhar, dado o nosso tempo, mas você pode ter uma noção geral e depois você investe aí, né, num estudo, no conhecimento da palavra de Deus. Capítulo 1, o Tiago está falando sobre como lidar com as provações. E ele diz uma frase aqui no capítulo 1, assim, dizendo: bem-aventurado quando passardes por grandes provações, sabendo que a prova da vossa fé, né, vai fazer com que isso redunde para a glória de Deus, você fique exercitado na fé e, portanto, você amadurece. Então ele fala, olha, e você é pobre, se sinta feliz, porque a Bíblia diz que é bem-aventurado, né, aquele que é pobre, porque Deus supre, Deus abençoa, e essa pessoa vai buscar de Deus para a sua provisão todo o tempo e vai com isso conquistar a presença de Deus constante, querido. E aí ele fala também aqui no capítulo 1 sobre a necessidade de não só ouvir a palavra de Deus. Lá em Tiago 1:22 ele fala assim, olha, se você é só ouvinte da palavra de Deus, mas não praticante, ele fala, sede depois praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Porque aquele que só ouve e não pratica é como alguém que olha no espelho e quando vira as costas já não lembra nem mais da sua fisionomia. Então ele exorta que não sejamos apenas ouvintes, conhecedores da Bíblia, mas praticantes dela. Né? Aquela dualidade que é o ouvir versus o fazer. Como é que está a tua vida nisso? Você conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, sabe seus princípios, seus preceitos, mas não está praticando? Querido, saiba que isso é preocupante. Lá no capítulo 2 ele vai de novo falar sobre isso e agora ele fala de uma maneira até mais pesada. Em Tiago 2,19 ele fala assim, você crê que Deus é um só? Porque
Porque aqui ele começa a falar também da questão fé e obra. E aí ele fala assim, você crê que Deus é um só? Se você crê, você faz bem. Mas o diabo também crê e estremece. Então qual a diferença daquele que crê, como o diabo também crê, e do crente, do cristão, daquele que anda com Deus? A diferença, querido, é que aí ele vai dizer, né? A diferença está em que aquele que tem fé deve mostrar a sua fé pelas obras que pratica, pelas boas ações que faz, por obedecer a palavra de Deus. Aí, dentre esse conjunto de ações, ele fala, por exemplo, que muitos pobres na igreja, inclusive, estavam praticando, sabe o quê? Favoritismo aos ricos. Chegava alguém importante, eles tiravam pessoas que estavam sentadas mais à frente, colocavam para trás e você senta aqui, porque agora quem vai sentar na frente é esta pessoa, e falavam ali quem era aquela pessoa, o que tinha aquela pessoa. E o Tiago fala, Deus não está se agradando disso, porque aos olhos de Deus todos somos iguais. E aí ele fala assim, olha, vocês pobres que estão favorecendo os ricos, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão abrindo portas para extorsão, para que os ricos se aproveitem do trabalho de vocês. Não façam isso, porque além de não agradar a Deus, vocês ainda estão fazendo com que vocês mesmos se coloquem debaixo de um jugo que não seria necessário. No terceiro capítulo, ele fala sobre a questão da língua. E ele compara a língua a uma pequena faísca, que quando colocada numa palha, numa floresta, pode gerar um grande incêndio. Ele fala, olha, a língua é um órgão do corpo humano para se gabar. Porque sendo tão pequeno dentro do corpo inteiro, pode se gabar de grandes feitos. Porque realmente, querido, uma coisa mal falada gera um problema gigantesco. Uma coisa, né, uma fofoca, uma crítica, um julgamento, a língua mal usada para falar coisas inconvenientes vai gerar estrago grandíssimo. Ele ainda fala assim, olha, vocês precisam pensar nisso. Ele sempre está trazendo palavras de sabedoria, né? Então ele fala assim, como pode, né, da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Impossível. Então ele fala, aquele que diz ser de Deus vai falar coisas de Deus, vai ter palavras agradáveis, não vai ser uma pessoa dura com as suas palavras, não vai ser mentiroso, não vai ter palavra torpe, quer dizer, palavra podre, duplo sentido, piadinhas inconvenientes e que ao invés de simplesmente criar graça, acabam tocando em feridas e em dificuldades das outras pessoas. Então ele está falando, olha, a língua, para que você conviva bem com ela, você precisa fazer uma coisa, buscar a sabedoria do alto. E ele fala assim, busca a sabedoria, porque Deus dá sabedoria a todos que pedem e não nega. Porque Deus sabe quanto isso é necessário para a nossa vida e a nossa convivência humana. No capítulo 4, ele fala sobre a humildade, sobre a submissão à vontade de Deus. E ele fala, olha, não é tempo mais de tanta graça, é tempo de se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Você quer ser exaltado? Se humilha. A Bíblia diz a humildade precede a honra. Isso está lá em Provérbios, provavelmente também por isso que a carta de Tiago seja comparada ao livro de Provérbios, a um livro de sabedoria. Porque ele diz isso. Ele fala, olha, aquele que quer ser exaltado vai ter que se humilhar primeiro. Jesus fala isso em Mateus 22. Nós vamos entender, querido, que a humilhação ela não vem para nos derrubar, para nos matar, não. Deus deixou essa virtude, sabe para quê? Para que eu e você tivéssemos um futuro honrado. A humildade precede a honra. Quando eu entendo que nesse momento eu possa estar humilhado, o apóstolo Paulo diz para nós lá em Filipenses, eu aprendi uma coisa, eu sei estar humilhado, mas eu também sei estar exaltado. Eu sei estar necessitado, mas eu também sei estar abastado. Porque aí ele diz aquela frase famosa, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aprenda a viver, mesmo que agora pareça que está sendo um momento humilhante da tua vida, aguarda. Porque Deus está preparando honra para você. E enquanto isso, sabe o que você vai fazer? Você vai se humilhar debaixo da potente mão de Deus, submetendo-se ao Senhor. Ele diz aqui, Tiago, no capítulo 4, sujeitai-vos a Deus, para que Ele vos exalte.
Nós precisamos nos humilhar perante Deus, ser humilde para com os homens, nos submeter à vontade do Senhor. E aí você espera para ver se Deus não vai vir com provisão, com solução, com saúde, com cura na alma, no físico. Se Deus não vai abrir portas, liberar para você, sobre a tua casa, sobre a tua família, coisas que você nem espera. O capítulo 5 de Tiago, ele vai dar uma advertência aos ricos e ainda continua falando com os pobres sobre as provações que vivemos e que devemos, debaixo dessas provações, né, estarmos com fé, como o nosso amigo Tiago, ele cita inclusive, ele fala, tende por exemplo a paciência do irmão Tiago, do irmão Jó, desculpa, o irmão Jó. Jó foi um homem que sofreu demais e ainda assim estava perante Deus, aguardando o que Deus ia fazer. Lá no capítulo 1 ele começa a sofrer, no capítulo 42, para nós parece algo enorme, mas não foi, querido. Deus sabe o nosso limite e ele não iria dar a Jó uma provação que ele não pudesse suportar. Depois de ter passado pela prova, Jó foi honrado por Deus com dupla honra. Ele recebeu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Bom, tá aí um resumo breve a respeito da carta de Tiago, com a qual nós aprendemos muito em como agradar a Deus. Fica aí a lição, vai lá, lê você mesmo a carta a Tiago e nós vamos estar aqui para te dar um suporte, caso você queira e precise. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. A IPI de Rolândia fica no centro da cidade, na Santos Dumont 1075. Você pode também acessar pela secretaria na Hugo Maria do Vale 422. Pode ligar lá na secretaria, saber das nossas atividades no 43 3015 2727. Também tem as redes sociais da igreja e tem as redes sociais aqui do Efrente, lá no Facebook, no Instagram e no YouTube. Nas redes sociais nós chamamos Em Frente Responde, tá bom? Você entra lá em Frente Responde, você vai ver a minha foto e lá você curte a página do Facebook, você segue a página do Instagram e você se inscreva no canal do YouTube. Beleza? Vamos estar junto mais vezes. Você pode também acessar o WhatsApp no 43 991 47 5007, mandar ali uma pergunta, nós vamos estar junto muitas vezes, pedir oração, bater um papo ali por mensagem, vai ser muito legal ter você com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe demais, eu fico por aqui, que Deus te abençoe poderosamente, não esquece que eu te amo em Jesus, até o próximo se Deus quiser, tchau!